Você sabe por quê? Quando você está mais ansioso ou mais ansiosa, o seu coração fica mais acelerado, a respiração fica mais rápida, dá aquele nó na garganta. Você sabe explicar isso? E você sabia que a neurociência traz técnicas para que você possa combater esse sentimento de ansiedade? Tem vários estudos que indicam como você pode resolver esse tipo de situação. E hoje estou aqui com a Rosiane do Vale e ela vai falar tudo para a gente sobre isso e a gente vai ter uma conversa aqui bem descontraída. Já vou logo lançar a primeira pergunta, meu amor. O que é a ansiedade para a neurociência? Na realidade, não sou eu só que vou falar. Quem vai falar tudo aqui somos nós, né, meu amor? Porque mais nós somos estudiosos, eu digo assim, mais do que estudiosos, somos entusiastas da neurociência, né? Nós estudamos, eu gravei um vídeo um dia desse, em que nós estamos estudando a neurociência desde 2018. Então, a neurociência faz parte da nossa vida, não só nos estudos, mas como nós somos provas vivas de que a neurociência funciona, de que o estudo do cérebro humano, quando a gente descobre como essa máquina funciona, a gente consegue trazer mais saúde mental, a gente consegue ter produtividade, nós conseguimos dar a nossa melhor versão em todos os sentidos, não é? Bem, respondendo a pergunta, o que é a neurociência? O que é a ansiedade para a neurociência? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a ansiedade é um alarme do nosso cérebro. Sabe aquele alarme que toca na sua casa quando está pegando fogo? Antes do fogo se alastrar, o que ele faz? Ele toca quando tem umas faíscas de fogo. Quando ele está começando, o alarme da sua casa toca. Ou seja, é um alarme. Ansiedade nada mais é do que o primeiro alarme, o primeiro sinal de que você tem que se preocupar com algo que está acontecendo que não está muito legal dentro de você. E a ansiedade, ela decorre, cientificamente falando, do nosso cérebro, vamos dizer assim, reptiliano. Que o cérebro reptiliano é aquele nosso cérebro de origem, aquele cérebro que a gente vai lá para o início, lá da época, vamos dizer assim, das cavernas, em que a gente tinha que caçar, que a gente tinha que buscar o nosso alimento, que a gente estava sempre querendo se proteger, porque tinha uma ameaça, uma iminência de ameaça a todo tempo. E aí o que acontece? Nós temos um sistema em que nós nos protegíamos, nós temos e tínhamos, mas vamos falar do passado, em que a gente se protegia do animal, porque a gente tinha que caçar, então a gente voltava para a caverna, pegava o alimento, mas se protegia porque tinha medo do animal. E nós temos esse sistema até hoje. Só que a ansiedade é como se a gente vivesse em um estado de alerta constante. É uma ativação da nossa amígdala, em que a gente está sempre com medo de que algo ruim possa acontecer. Começa a criar situações que não necessariamente vão acontecer. Né? Exatamente. Um problema com o futuro, um medo do futuro, um medo de uma situação que vai ocorrer. Então você liga o alerta, a tua amígdala, ela fica, meu Deus do céu, eu vou lutar ou eu vou fugir? E agora, o que eu faço? Eu vou ou não vou? É o que chama de sequestro da amígdala. E nesse momento, você se sente sequestrado. E realmente é um sequestro, em que você volta lá para o seu cérebro, vamos dizer assim, jurássico, em que nós voltamos para esse cérebro e nós ativamos essa região cerebral em que nós estamos em completamente estado de alerta. E viver uma ansiedade, viver esse momento, viver ansioso por todos os momentos da vida, ou seja, sempre em estado de alerta, minha gente. Tem pessoas que vivem em extremo estado de alerta todos os dias, por horas, talvez até o dia inteiro. Imagina como é que está o cortisol dessa pessoa, não é, meu amor? Como é que está o nível de estresse? Então, a ansiedade, exato, nada mais é do que um estado de alerta que o seu cérebro está dando. Por quê? Porque é algo que não está funcionando da maneira correta. É algo em que você está acionando o seu cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano é um estado de luta ou fuga. Então, cuidado, porque a ansiedade, inclusive, até vamos dar essa informação, né, amor? Nós somos o país com o maior número de ansiosos do mundo.
Olha isso, gente, isso é informação. Já existem estudos científicos que retratam essa realidade, né? Foi feito um estudo conjunto entre duas universidades, a melhor do mundo, Harvard, e em conjunto com a Universidade da Austrália. A conclusão foi que 50% da população mundial ou já teve ou terá algum tipo de transtorno de humor, principalmente ansiedade ou depressão. E aqui a Organização Mundial de Saúde já aponta o Brasil como o país mais ansioso da América Latina. Nós somos os americanos com maior número de ansiosos. Segura essa informação. Nós somos o país mais ansioso da América Latina. Meus vencedores, vocês sabem o que é isso? Ansiedade no nível hard, vamos dizer assim. Ansiedade num nível altamente prejudicial, porque se nós somos o país com o maior número de ansiosos, também isso se deve muito ao excesso de redes sociais. Com certeza, o excesso de telas, né? A luz azul. Então, amor, pelo que você está falando aí, a gente pode concluir que a ansiedade é uma preocupação, né? Sim. O indivíduo começa a se preocupar, desperta ali a atividade da amígdala, muitas vezes há o sequestro da amígdala, ou seja, a amígdala deixa de funcionar como deveria. Sim. E esses motivos pelos quais eles estão preocupados não necessariamente ocorrerão, né? São motivos que podem criados, ser né? meramente imaginários, né? Isso. Inclusive, lembra daquela informação que você nos dá sempre, meu amor, em casa, que acho que é 1% dos nossos pensamentos não ocorrem? Na verdade, Me corrija se eu estiver errado. Né? Na verdade, a gente tem em torno de mais ou menos 50 mil pensamentos por dia e 99% deles são repetidos. Sim. Então, em torno de 99% do que a gente se preocupa não vai acontecer. É algo que já diz respeito ao passado. E você fica remoendo e gerando, portanto, ansiedade, né? É isso mesmo. É isso. Então, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta em relação a esse aspecto. Como é que o cérebro reage em momentos de crise de ansiedade, amor? O cérebro tem um sistema de defesa. O sistema de defesa do nosso cérebro atual é o mesmo do cérebro do homem ancestral, lá do homem do Paleolítico, das cavernas. Lá o homem tinha 3 atividades básicas, né? Então era alimentação, proteção e reprodução. Exato. Então ele vivia basicamente para essas 3 atividades. E lá ele despertava um método ou uma forma de funcionamento, melhor dizendo, que é chamado pela neurociência de luta ou fuga. Então, como havia constantes ameaças, ele tinha que sair da caverna para buscar alimentos e voltar sob a ameaça de ser devorado pelo meio do caminho, o cérebro dele, a amígdala dele, despertava o modo de funcionamento luta ou fuga. Qual é o grande problema de andar com esse sistema totalmente desperto, o método luta ou fuga o tempo inteiro? O problema é que as nossas preocupações atuais são imaginárias, enquanto o homem do Paleolítico tinha preocupações reais, porque ele saía para caçar e havia devoradores pelo meio do caminho, predadores. As nossas atualmente são virtuais, são imaginárias, são criadas por nós. Então a gente desperta o modo luta ou fuga de forma desnecessária. E o grande problema disso, o modo luta ou fuga, ele requer muita energia para funcionar. Então, o nosso cérebro corresponde a 20% do peso do nosso corpo, mas consome 25% da energia que a gente ingere. Então, um homem médio, mais ou menos aqui do nosso porte físico, ingere aí mais ou menos 2.800, 3.000 calorias por dia. 25% disso é para o cérebro. E o cérebro é muita. E o cérebro só ocupa 20% do peso do corpo. É um órgão muito pequeno para consumir muita energia. Muita energia. Então, qual é o grande problema do modo luta ou fuga de funcionamento do cérebro? É porque você vai precisar de mais energia ainda para usar nesse modo. E a principal fonte de energia do cérebro é glicose. E qual é a glicose mais fácil do nosso dia a dia? Doces e processados e carboidratos finos, os refinados, né? As massas, pães, pizzas, etc. Por isso que todo mundo gosta de pão, de pizza, doce, enfim, dos processados, dos empacotados, né? Que tem um alto sabor palatável, né? E eles são fonte de energias rápidas. Então, nosso cérebro consome muita energia nesse modo, logo... A conclusão dessa nossa história toda aqui. Quanto mais ansioso você for, mais você come, portanto, mais você engorda. É verdade. Então, a conclusão, se a gente puder fazer uma conclusão rápida dessa história, ansiedade engorda. Sim. Não tenha dúvida. Então, assim,
E como é que você acha que a gente poderia treinar esse cérebro? Para deixar esse cérebro menos ansioso, amor? Porque, veja, olhe só a informação que você acabou de dar. Que nós vamos em busca dos alimentos processados, até porque isso é uma recompensa, vai gerar muita dopamina também, né? Sim. Que é o neurotransmissor da recompensa. E aí você vai se sentir cada vez mais ansioso e vai comer cada vez mais, mais ansiedade, mais você come. E como é que eu faço para treinar o meu cérebro? Maravilha. Para que existe alguma ferramenta, você acha? Como é que eu faço? Porque muita gente pergunta, como é que eu faço para ser menos ansioso? Sim. Como é que eu faço para lidar com a ansiedade, vamos supor, pré-prova? Como é que eu faço para lidar com a ansiedade do pré-casamento? Existe alguma técnica que eu possa fazer, que eu possa treinar o meu cérebro para ele ter menos ansiedade? Sim, existe, com certeza. A neurociência traz várias opções de técnicas para você controlar o seu cérebro. Aliás, essa é uma das funções principais da neurociência, é você saber domar esse animal indomável que nós temos dentro da cabeça. Sem medicamentos. Sem medicamentos, com técnicas naturais, com técnicas... Exato. Eu posso citar imediatamente aqui técnica de respiração, mindfulness, técnicas de concentração através de visualização de seres inanimados. Nós temos uma hiperaceleração do cérebro. Nosso pensamento é hiperacelerado. Já escreveu sobre isso o professor Augusto Cury, é o psiquiatra mais lido do mundo, né? Então ele escreveu um livro cujo título é Ansiedade, o Mal do Século. Lá ele fala sobre o fenômeno do pensamento acelerado. Ele diz que é uma síndrome que nós temos. E uma das formas de combater a síndrome do pensamento acelerado, que vai desaguar na ansiedade, com certeza, é você começar a olhar para seres inanimados. Porque quando nós olhamos um para o outro, humano para humano, é como se nós quiséssemos adivinhar o pensamento do outro. Ou pelo menos influenciar. A gente está falando, querendo convencer, o outro está querendo convencer também, e fica aquele diálogo de combate. Exato. Você quer me convencer, eu quero convencer. É triste isso. Você não convence ninguém de nada, você não me convence, não existe esse convencimento. Então isso hiperacelera o nosso pensamento, gera muita ansiedade. Então um exercício muito legal para quem tem animais domésticos em casa é olhar para o seu animal. Fixar o olhar para o seu animal, porque ele é um ser praticamente inanimado, animal não tem sentimentos, é dos diferenciais. Quem gosta de animal vai discordar de mim, né? Mas uma das diferenças entre os animais racionais e irracionais é o sentimento. Então, para a ciência, os animaizinhos não têm sentimento, só o ser humano. Então, você olha para o animalzinho e começa a contemplar só a beleza dele. Ou para qualquer ser inanimado, sei lá, para uma planta, para qualquer ser inanimado que você tenha em casa. Começa a contemplar a beleza natural das coisas. Ele tem emoções, mas não tem sentimento. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. E isso faz todo sentido. Faz tanto sentido isso que é só a gente pensar o seguinte: a gente não consegue fazer, através do cérebro, duas coisas ao mesmo tempo, de maneira concentrada. Quer ver uma coisa? É você concentrar na sua respiração. Sim. Se você se concentra na sua inspiração e expiração, você não consegue fazer mais nada. Você não consegue pensar na respiração e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Então é uma ótima maneira de você baixar o nível de aceleração dos seus pensamentos e baixar, portanto, a ansiedade. Até porque, né, aqueles já falou muito, né, amor? Mas até porque o nosso cérebro, ele é unifocal. Essa questão de dizer que nós somos multitarefas, que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, e as mulheres, atenção mulheres, eu tenho certeza que vocês estão pensando isso, não, mas enquanto eu lavo uma roupa, enquanto eu lavo a louça, eu estou ouvindo uma aula, enquanto eu estou numa aba daqui escrevendo, respondendo um WhatsApp, eu estou vendo um e-mail, ou então estou escrevendo um ofício ao mesmo tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nosso cérebro não é multifocal. Nós somos unifocais. Como assim? O nosso cérebro foi feito para trabalhar com uma só tarefa por vez. Por quê? Porque quando você diversifica, quando você faz várias tarefas ao mesmo tempo, o que você faz com o seu cérebro? Sobrecarrega. Sobrecarrega, né? Você demanda uma energia superior ao que você tem. Então, você vai chegar no final do dia exausto, estressado, com um nível de cortisol altíssimo, e fora que as suas atividades, eu tenho certeza que talvez nenhuma tenha saído bem feita. E aí eu não sou daquelas
que diz assim, melhor o feito do que o não feito. Sim. Né? Então, assim, então melhor, enfim, o que dizem por aí. Eu não concordo com isso. Hoje não. Antes eu era muito multitarefa. Hoje, e até esse hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho que me controlar, né? Me policiar, ficar me vigiando. Peraí, eu tô fazendo só isso. Vamos supor, eu estou agora nesse momento respondendo a um e-mail, estou respondendo a este e-mail, eu vou terminar esta tarefa e vou para outra. Tem gente... Inclusive, meu amor, só abrindo um parênteses no que você está falando, nós comentamos numa outra ocasião a respeito de você iniciar, desenvolver e concluir a tarefa. Isso é uma ótima maneira também, já que você me perguntou sobre ferramentas para controlar a ansiedade, né? Uma ótima maneira e simples de você controlar isso também é você estar sempre vigilante a pequenas tarefas. Então, se você vai, sei lá, escovar os dentes, então você diz para você mesmo, iniciei a escovação dos dentes, estou escovando os dentes, concluí a escovação dos dentes. Vai tomar uma água, às vezes você toma água que nem vê, né? Então, nem sente. Então, estou colocando a água no copo, estou tomando a água, concluir a água. É claro que não é para verbalizar isso, mas é para pensar. Isso você acaba treinando o seu cérebro para iniciar, desenvolver e concluir. Iniciar, desenvolver e concluir. Então, isso vai fazer com que você retrate esse perfil para todas as coisas que você vai fazer. Às vezes, né, amor, a gente... Desculpa, eu não é isso mesmo. Eu ia dizer o seguinte, porque se seu cérebro não é treinado para iniciar, desenvolver e concluir pequenos hábitos, como, por exemplo, escovar os dentes, como que ele vai fazer isso em grandes hábitos? Aí você quer fazer algo grandioso que não dá conta de fazer nenhum pequeno. Exato. Não, e outra coisa, às vezes a gente está com a síndrome do pensamento acelerado, né, que é uma teoria do Augusto Cury, e a gente está tão acelerado que você esquece de coisas que você acaba de fazer. Exatamente. Quantas vezes nem viu, né? Você foi à geladeira pegar alguma coisa e você não lembra do que você foi pegar? Quantas vezes? Não, vou fazer o caminho de volta porque dizem que se eu fizer o caminho de volta, né? Eu vou lembrar. Meus amigos, isso é uma mentira. Porque às vezes você está tentando fazer o caminho de volta, está tentando lembrar, e na realidade não é o teu cérebro que está sobrecarregado, com excesso de pensamentos. Exatamente. Não existe memória ruim, existe memória mal treinada, né? Sim. Então você acaba acostumando o seu cérebro a funcionar de uma maneira inadequada, como nós falamos há pouco. Então, se você fizer as coisas iniciando, desenvolvendo e concluindo, o seu cérebro vai aprender que essa é a forma adequada de fazer todas as coisas. Quando você for fazer um projeto médio ou um projeto grande, ele sabe como fazer, ele sabe que tem que começar, que tem que desenvolver, que tem que concluir. Exato. Agora, se você começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e já vai fazer outra, já passa para a terceira, já passa para a quarta atividade, para a quinta atividade, não concluiu nem a primeira ainda, o seu cérebro não sabe como agir. Quando você for fazer uma coisa grande, que realmente tem importância e relevância, ele vai agir do mesmo modo, atrapalhado, vai começar, não vai terminar. Ele não vê isso. Não, e é bem essa questão, eu vou bater nessa tecla agora, porque assim, se você prestar atenção, a partir do momento em que eu estou tendo pequenos esquecimentos, você acabou de fazer algo. Isso acontece comigo muitas vezes, tá? Você acabou de fazer algo e esquece o que fez, poxa, mas eu tomei água? Eu tomei essa água mesmo? Ou então, eu mandei um e-mail que eu tinha que mandar? Ou eu liguei para fulano e você acabou de fazer isso, você acabou de exercer essa tarefa. Mas e por que você está passando por esse processo? Por que você está tendo esses esquecimentos? O seu cérebro está sobrecarregado, o seu número de decisões talvez já esgotou ao longo do dia. Você já está com a sua energia cerebral extremamente baixa, porque nós temos um nível de energia a ser produzido durante o dia. E quando você baixa, quando você sobrecarrega, e principalmente com excesso de decisões, você está todo o tempo decidindo, Exatamente. Ou com excesso de problemas, que aí entra a ansiedade, você está sempre preocupado com o futuro, você vai começar a ter lapsos de memória. É isso mesmo. E aí a memória, aquelas pequenas coisas que você conseguiria lembrar, começam a falhar. É memória de curto prazo. A memória de curto prazo. Imagina a memória de longo prazo. Essa é que se não se consolida, porque você simplesmente está sobrecarregando
o teu cérebro. E tem uma outra coisa, além de sobrecarregar o cérebro, só para, na realidade, fechar essa questão, quando a gente fala de sobrecarga, eu não estou falando só de atividades, né, físicas, mas atividades mentais. O fato, muito tempo no celular, muito tempo no computador, e eu vou dizer uma experiência própria. Todas as vezes que eu termino um dia, vamos supor, um dia em que eu tenho um período longo de audiências, em que eu passei muito tempo decidindo, o que acontece? Ao longo do dia eu não consigo mais pensar em nada, eu já estou sobrecarregada. Como se tivesse esgotado, como se tivesse esgotado a minha capacidade de decidir. E existe um estudo científico, né, que fala que os juízes decidem melhor no período da manhã, né? No período da manhã. Não sei nem se era pra gente falar isso aqui, mas... Não, mas é um estudo científico, Daniel Kahneman, tá lá no Daniel Kahneman, ele fala bem isso. Inclusive, foi feita uma pesquisa com juízes de Israel, de que quanto mais próximo, quanto mais fome se eles decidiam um maior número de decisões, de todas as sentenças eram maiores, um número maior quando eles comiam. Sim. E quando estava chegando próximo da hora do almoço, ou seja, a fome, esse ritmo diminuía, a produtividade diminuía. Isso é então, fato. Dei alimento para o juiz, né? Não deixa o juiz com fome. Alimente o cérebro do juiz, né? É o que nós falamos agora há pouco. A principal fonte de energia do cérebro é glicose. É glicose e gordura, na verdade, são as duas principais fontes. Mas o cérebro gosta muito de doce. Então, quanto menos alimentos você der para ele, óbvio que ele vai diminuir o perfil de funcionamento, né? Sim. A funcionalidade vai baixar, não tem jeito. E a gente tem que ter cuidado com os excessos. Então, assim, para um resumo bem breve do que a gente disse até aqui, ansiedade, além de atrapalhar a sua memória, atrapalhar os seus planos, metas e objetivos, porque você ansioso não consegue planejar. Além disso, você tem um prejuízo físico, que é o sobrepeso. A tendência do ansioso a engordar é muito grande, porque o ansioso é aquele que entra no modo luta ou fuga, e esse modo luta ou fuga precisa de mais energia para funcionar, e essa energia é glicose. E a glicose significa carboidrato. Sabe o que o carboidrato quer ser quando crescer? Açúcar. Ele sofre uma metabolização no nosso organismo e todo carboidrato vira açúcar no final das contas. Ele passa por um processo bem complexo que é chamado de ciclo de Krebs. Vai acabar terminando em açúcar. Então, todo carboidrato, no fim das contas, vai virar açúcar. Sim. Bom, você que já está até aqui e que está aqui até agora, já faz o seguinte, encaminha esse vídeo para mais gente, que eu tenho certeza que faz a diferença na vida de muita gente. Eu quero fazer uma outra pergunta para você, meu amor. Mande! Então vamos lá. Eu quero saber o seguinte, qual é o papel do sono na ansiedade? Como é que o sono interfere na ansiedade? Se a pessoa dormir bem, realmente melhora? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? Nossa, eu tenho muito para falar sobre o sono. Você não tem ideia. Você tem ideia, sim. E nós estamos há 13 anos juntos, você sabe disso. Eu tenho um problema com sono, gente. Vou revelar. Não vou mentir, eu tenho um problema com sono, não é, amor? Sono muito leve, né? Eu tenho insônia secundária, né? Como chamam. Se eu acordar no meio da noite, eu não durmo mais. Então, não me acorde, porque se eu acordar, além de ser leve, se eu acordar, acabou. Mas eu tenho um outro problema com sono também, que eu tenho uma crença de dormir, e eu tô quebrando essas objeções, né, com o sono, porque eu achava que quem dorme é preguiçoso. Eu tinha essa crença, não pode dormir, porque senão é preguiçoso. Então, eu dizia muito isso, né? Eu ouvia muito isso do meu pai. Então, assim, papai é militarzão, né? Então, e eu fui militar, então fui acostumada com aquela coisa do bater na porta, pá, 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 acorda, tá na hora. E sempre uma restrição de sono muito grande. E eu levei isso pra vida, tá, gente? Então, eu tô acordando agora de novo, né? Comecei a acordar cedo, eu gosto de acordar cedo, adoro acordar cedo. Porque eu adoro acordar quando ninguém acorda. Pra mim, isso é maravilhoso, apesar de dizer que eu sou louca. Mas não é, eu adoro acordar cedo. Por que eu gosto de acordar cedo?
Porque, por exemplo, eu tenho um cronotipo matutino, eu tenho certeza disso. O meu cronotipo, o meu DNA, ele é matutino, né, amor? Porque eu sou uma pessoa extremamente diurna. Sim. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Se você me jogar 9 horas na cama, eu vou conseguir dormir. Se eu me botar na cama 9 horas, eu vou dormir 9 horas. Embora eu fique rodando, que nem um peru dentro de casa, às vezes para resolver um monte de coisa, mas às vezes eu quero. Se você me jogar na cama, eu vou dormir. Tem gente que não consegue. E você sente impactos na memória quando dorme mal? Exatamente, eu vou entrar nesse mérito, porque eu tenho que contar essa história, né? Por que eu tenho esse sono? Por que eu estou falando desse sono para vocês? Porque eu tenho uma crença de dormir pouco. Eu preciso, tipo assim, quando eu dormisse muito, eu era muito preguiçosa, eu achava isso. E quando eu estava estudando para concurso, a gente acaba entrando no mérito, né, do concurso público, a gente acaba porque a gente fala daquilo que nós vivemos. Sim, claro. E então, eu estudando para concurso, assim que a gente começa, a gente passa a primeira marcha, não é? Quando a gente passa a primeira marcha, o que a gente faz? A gente vai com tudo. Então, eu ia com tudo. Estou passando a primeira marcha, estou me preparando, comecei a estudar. Então, com a primeira ilusão do concurseiro, né? Eu vou dormir menos, eu vou dormir pouco, porque a faca entre os dentes, né? Então, vamos lá. Dormir é perda de tempo. Né? Dormir O que você faz de meia-noite às 5? O que você faz de meia-noite às 5? Essa pergunta é clássica. Sempre, né? Essa pergunta é clássica. O que você faz? Você prejudica o seu cérebro. Eu vou dizer isso para você. Porque de meia-noite às 5 você não dorme. A pessoa que não dorme, não rende. E o que aconteceu no meu início dos meus estudos? Eu não dormia, minha gente. Eu ia dormir 3 horas da manhã. Ou então, eu começava a acordar muito cedo para poder estudar. Só que eu percebi, cheguei a acordar 3 da manhã. Olha a loucura. Então, assim, o que estava acontecendo? Eu estava estudando, uma pessoa extremamente dedicada aos estudos, mas eu não passava em nada. Eu dizia, meu Deus, como é que eu não passo em nada? Eu não passava em nenhuma prova, não passava em nenhum concurso, absolutamente nada. E por quê? Porque eu não conseguia simplesmente aprender. Eu não conseguia levar aquele conhecimento que eu estava estudando para a memória de longo prazo. O que acontecia na hora das provas? O famoso o quê? Branco. Deu branco, né? Deu branco. Ou então coisas que eu tinha, vamos supor, eu estudei princípios da administração pública. Aí estou lá, li tudo sobre administração pública, li os princípios e tal. Quando eu chegava para fazer uma prova, eu não conseguia mais lembrar o que eu tinha lido, eu não sabia. Por quê? Porque eu não tinha qualidade de sono. Aí o que me aconteceu? Eu falei, não, tá errado. Isso tá errado. E ninguém se sustenta assim. Ninguém fica assim por muitos anos. Produtividade cai também. Cai. O que aconteceu? Eu comecei a dormir pelo menos 6 horas por dia. Eu falei, agora eu vou ter 6 horas por dia, nem que a vaca tussa. Fazendo chuva ou sol, eu vou dormir 6 horas. Foi quando eu passei a dormir 6 horas. Foi que o meu rendimento nos estudos passaram a melhorar. Por quê? Você começou a respeitar o seu hipocampo, né? Exatamente. Porque no sono, o sono, minha gente, quando a gente diz assim, eu estou regenerado, você não está enganado. O sono, ele é regenerador. Já existem estudos fazendo exames de imagem do cérebro de pessoas que dormem bem e de pessoas que dormem mal. Eles conseguiram captar imagens do hipocampo. O hipocampo de uma pessoa que não dorme bem já é diferente, é prejudicado. Sim. Então já não consegue ter formação de memória de longa duração. Por isso mesmo, a pessoa que dorme mal no dia seguinte, ela não consegue se concentrar. Ela está aparentemente mais alerta, na verdade ela está agitada, está mais ansiosa, às vezes até efeito dopaminérgico, né, amor? Tá meio dopada, na verdade. Existe um estudo que compara, inclusive, horas de sono perdida com a quantidade de álcool ingerido. Eles comparam e fazem, eu não me recordo exatamente aqui a proporção de cada um, mas é como se no dia seguinte você tivesse equivalente a uma pessoa embriagada. Sim. Por falta de sono, né? Interessantíssimo. Além disso, eu quero complementar dizendo o seguinte. Nós temos no nosso cérebro uma secretária gratuita. O nome dessa secretária é SARA, é Substância Ativadora Reticular Ascendente.
A Sara tem um papel de selecionar as informações que nós recebemos durante o dia. Lembra que eu falei que nós temos mais ou menos 50 mil pensamentos por dia? Sim. E a maioria é repetida. Então esse é um dos papéis da Sara. Ela vai selecionar o que de fato importa para a sua vida e vai jogar isso lá para o hipocampo, para a memória de longa duração. E aquilo que não tem serventia, ela vai jogar fora, vai jogar na janela de esquecimento. Nós temos essa maravilha que nosso Criador nos deu. Só que a Sara, ela tem que ser respeitada, ela tem que trabalhar bem. E qual é a linguagem da Sara? Como é que a Sara seleciona o que serve e o que não serve para ir para a memória? Uma das linguagens dela é a emoção. Quanto mais emoção você imprimir naquilo que você quer memorizar, mais fácil será memorizar. Agora, se você estuda, por exemplo, já que a gente está falando de Mas estudo, uma emoção positiva? ou negativa, por isso que nós temos muitas memórias negativas. Uhum. Então, uma memória negativa geralmente é formada quando você sofre um forte impacto emocional, você nunca mais esquece daquilo. Sim. Todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo aqui tem alguma memória muito ruim da infância, porque ela foi criada no momento em que você teve um grande impacto emocional. A Sara pegou aquilo e disse assim, opa, tem muita emoção aqui, eu vou guardar. E a Sara guarda. Aquilo que não tem emoção, ela entende como desprezível, joga fora. Por isso que quando você estuda sem vontade, você não aprende nada. Você precisa imprimir ali nos seus estudos algum tipo de sensação emotiva, boa ou ruim. Se for ruim também você memoriza. Você acredita que você sabe, eu ainda tenho memórias da 8ª série, olha que faz tempo, hein? Eu ainda tenho memórias, é claro, hoje elas não têm mais utilidade, né? Elas serviram para fazer a prova lá de biologia, mas hoje eu tenho memórias de botânica, por exemplo. Eu sei que os principais ancestrais das plantas são as briófitas, em seguida vieram as pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, que elas tinham vasos condutores de seiva, cujo nome é xilema e floema. Foram os primeiros vasos. Então eu lembro dessas coisas porque a época em que eu estudei isso, tem quantos anos que eu fiz a 8ª série? Nem sei quantos anos tem. Mais de 25 anos. E como é que eu lembro disso até hoje? Porque a época em que eu estudei houve um forte impacto emocional. Isso, a Sara selecionou isso, mandou para o meu hipocampo e ainda hoje está aqui. Sim. Então quando você não dorme bem, a Sara não faz o papel dela. A substância ativadora reticular ascendente não funciona bem. Você não passa pelo sono REM. E aí você não forma memórias. Então o sono é extremamente, eu ia dizer extremamente importante, mas ele é essencial. Sem sono não dá para viver. Não existe ser humano sem sono. E a questão do sono para memórias de longo prazo? Porque assim, você já deu uma aula aqui sobre isso, amor, mas o sono, por exemplo, quando eu percebi que eu comecei a dormir 6 horas ou 7 horas por dia, eu percebi que o meu rendimento nos estudos, ele triplicou. Ou seja, eu comecei a enviar, e hoje estudando, né, neurociência, estudando neurociência, a gente vê o quanto o sono é importante para a memória de longo prazo. É no sono que a gente consolida as memórias. Exatamente. E isso eu não tinha essa percepção. Ainda tem mais aquela questão que a gente conversou, que quando eu estudo próximo da hora de dormir, essa informação vai para o subconsciente. Então, você consegue levá-la para memórias de longo prazo. Então, é um bizu, inclusive, para quem estuda. Se você precisa memorizar algo, precisa aprender, está com muita dificuldade, olhe um resumo, olhe o que você já estudou, vai estudar. É melhor você revisar, né? Porque está próximo da hora de dormir. Isso. Revise a matéria antes de dormir, porque isso vai para a tua memória de longo prazo. A tua capacidade de aprendizado vai ser muito maior. Exatamente. E isso eu não sabia, né? Então eu fiquei remando aí contra a maré durante anos. Exatamente. Né? Até eu fazer isso de forma, nós fazermos isso de forma, perdão. Consciente, né? E, não, hoje consciente, desculpa, mas antes intuitiva. Isso, exatamente. Foi intuitivo. Olha, isso que você falou, meu amor, importantíssimo aqui pro pessoal que segue a gente, né? Inclusive isso aqui já valeu, né? Dá o like aí no vídeo e vamos lá prosseguir. Veja só, quais são as linguagens da Sara, que eu falei agora há pouco, né? Uma das linguagens dela é a emoção. Quanto mais impacto emocional, mais vai ficar memorizado aí Sim. no seu hipocampo. E outra linguagem da Sara é o intervalo das extremidades. Quando você tem contato com determinado contexto, ou no início do seu dia, ou no final do seu dia, você está dizendo para a Sara que essas coisas são importantes. É por isso que você deve evitar... Tem início 2 vezes. Iniciar assim que acorda e antes de dormir.
Essas atividades do início e do fim do dia, a Sara toma como importantes também. Do início e do fim. Do início mas do não dia de e do forma, fim do dia. Mas não repetida. Não, podem ser atividades diferentes. Pode ser atividades distintas. Ela faz esse mapeamento quando começa o dia e quando termina o dia. Então, aquela atividade do início é muito importante, e do final. E do final. É por isso que você tem que evitar e fazer que seus filhos também evitem telas no início do dia. Acordar aí para a televisão, acordar aí para o celular. Porque a Sara vai entender que essa atividade que você está vendo no celular assim que acordou é uma das mais importantes do seu dia e vai levar para a sua memória de longa duração. Interessante isso, né? Muito. Então, assim, evite coisas ruins no início do dia, por isso que tem que começar o dia como a gente começa, né? Começa o dia com oração, com mindfulness, com concentração, com amor, com um abraço, com silêncio. Ah, silêncio é... Com silêncio. Silêncio é mandatório lá em casa, né? Silêncio é uma casa barulhenta, significam pessoas barulhentas por dentro. É uma casa desorganizada são pessoas desorganizadas por dentro. Mente desorganizada também, né? Tudo está em desordem, Tudo está em desordem. Nós refletimos muito aquilo que vivemos, né? Por exemplo, senta dentro do carro. Inclusive, eu sou mais desorganizada que aqueles, viu? Acreditem. Ele é extremamente organizado. E às vezes, você entra dentro de um carro, quando você olha o carro desorganizado, pode ter certeza que aquilo vai contribuir para a desorganização na vida daquela pessoa. Muito provavelmente ela é por dentro como ela é por fora. Sim, então isso é de extrema importância, você se organizar em todos os aspectos da sua vida, né? Organizar a sua mesa de trabalho, são pequenas atitudes que vão mandando de forma subliminar informações para o seu cérebro, vai lhe trazendo clareza, vai lhe trazendo um sentimento de paz, porque quando a gente olha, minha gente, se você prestar atenção, você gosta de estar no lugar desorganizado, sujo, barulhento, você não gosta. Ninguém gosta. Você chegar no hospital em que, vamos supor, se você fosse chegar no hospital e ele está com as paredes escuras, como é que você ia se sentir? Você já percebeu que os hospitais não têm paredes escuras? Se você chegar no hospital, os banheiros estiverem sujos, como é que você se sente? Então, é assim na sua casa. Como é que você vai se sentir, você entrando na sua casa, você está tudo desorganizado e por culpa sua? Ou então por culpa, enfim, de má gestão. Então, você chega para trabalhar, o teu ambiente de trabalho está uma dificuldade até para você encontrar uma folha, o teu guarda-roupa, o teu carro, a tua bolsa. Então, são coisas, pequenos detalhes que você pode ajustar e trazer simplicidade para a sua vida. Tem um livro chamado Essencialismo. Sim. Que ele ensina, né, que existem coisas que você precisa trazer como essenciais para a sua vida e coisas que não são essenciais. E quando você simplifica, que você fala muito isso também, né, amor? Quando você simplifica a sua vida, simplificar o que é importante, o que é prioritário na minha vida, o que é importante. Isso. Né? Você entender isso, você selecionar aquilo que é prioridade, aquilo que é importante e dar execução a isso, você se colocando em movimento para aquilo que realmente tem a capacidade de modificar a sua vida, você vai ver que a ansiedade também vai diminuir. Diminui. Então, eu coloco isso, amor, até, eu falo por mim, né? Eu tô falando para mim isso também. Porque, assim, até voltando um pouco sobre o episódio 2, quando a gente se vê sem rumo, quando a gente se vê sem direção, sem agir, porque a pior coisa que tem para o ser humano é ele não agir, ele ficar parado ali, ó. Ai, meu Deus, eu vou, não vou. Aí eu faço ou não faço. Aí fica a amígdala. Ai, meu Deus, e agora? Sistema de luta ou fuga. Ai, e agora? No momento em que você faz isso, você não sai do lugar, tá paralisado, então fica que nem barata tonta, vai para um lugar, aí para, não, vamos para outro. Não, vamos para outro. E não decide um lugar para onde você quer ir, aquilo que fez sentido. Quando você decide e para de ficar que nem barata tonta e decide algo que faz sentido na sua vida, é incrível como toma outro rumo. É incrível como você diz assim, peraí, eu me encontrei, agora eu só preciso seguir, eu já decidi. Decidiu, tá decidido. E agora nós vamos seguir. A ansiedade vai diminuir. Diminui, com certeza. Uma coisa que você falou aí, esse episódio aqui é sobre ensinamentos, né? Sim. Veja só, você não pode deixar as coisas importantes se tornarem urgentes. Aquilo que é urgente é porque um dia foi importante e você não fez. Então, qual é a técnica que eu sempre uso? Eu não sou ainda 100% nisso, eu também tenho falhas, mas eu procuro
fazer sempre isso, não deixar as coisas importantes ficarem urgentes. Qual é a hora de fazer? É agora. Porque se você não fizer, pode ser que você esqueça. Ou então eu também tô naquela, né? Viu, fez. Viu, fez. Não vai deixando para depois, não. Vai fazendo. É assim que as pessoas eficientes agem. Viu, fez. Viu e fez. Né? Agora, Aquiles, deixa eu te perguntar, amor. Quando a gente pensa em ansiedade, né? A gente sabe que tem um monte de neurotransmissores envolvidos. A gente sabe que existe uma certa... vamos dizer assim, amigos do bem que podem, que estão dentro do nosso organismo é lindo, né? A máquina humana é linda, ela é perfeita, ela está em harmonia, como você diz, o coração, o fígado, o estômago, cada um, o cérebro, cada um tem a sua função. Então, como é que a gente faz... se eu tenho existe uma ansiedade, a pessoa está ansiosa, ela está sofrendo com excesso de futuro, ela na realidade ela não vê o futuro, às vezes a ansiedade é por ausência de visão, ela não vê o futuro, então ela começa a ficar ansiosa, é aquilo que a gente falou, o medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Quais são os neurotransmissores? E aqui eu falo, como é que eu faço usando das ferramentas, através dos neurotransmissores, para que eu possa arrefecer essa ansiedade, para que eu possa utilizar como é que funciona a dopamina, a serotonina nesse ponto, como é que eu posso produzir, explica também para o pessoal o que é serotonina, o que é dopamina, o que é o GABA, são neurotransmissores que nos ajudam a reduzir essa ansiedade, que são produzidos, que podem ser produzidos e são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, e que o fármaco seria o último passo, né? Um ansiolítico seria um último passo Sim. para, o último passo, vamos dizer assim, para na redução dessa ansiedade, mas existem outras formas, inclusive, né, o aterramento. Que o aterramento, eu vou deixar você falar dos neurotransmissores, mas uma coisa que eu adoro fazer quando eu termino o treino, principalmente nos finais de semana, é pisar com o pé no chão. Na terra. Simples, gente, o aterramento ou o ground, você pisar no chão, o chão que eu digo é grama, é areia, não é cimento. Isso, essa carga elétrica, essa energia trocada de elétrons que nós temos entre a gente e a Terra é tão grande que tem a possibilidade de aumentar o nosso sistema imunológico com um simples gesto, pisar no chão. Você pisar no chão, o nosso corpo funciona como um fio elétrico. Né? Sim. Então a energia eletromagnética passa pelo nosso corpo, vai para o centro da Terra, vai para o universo. Por isso é que as mães precisam deixar que seus filhos brinquem na areia. Por que as crianças adoeceram tanto na pandemia, somente crianças que estavam aí na primeira infância? Por que adoeceram? Né? Porque ficaram presas, não tinham contato com a terra, não tinham contato com a natureza. Então, como é que se desenvolve o sistema imunológico dessa criança? E assim somos nós. Quanto mais pisamos, quanto mais contato, mais nós fortalecemos o nosso sistema imunológico, menos doenças vamos ter, menos ansiedade, menos depressão, mais o nosso ciclo circadiano também do sono, porque o ciclo circadiano, minha gente, do sono, cada 1h30 nós temos o nosso ciclo. Então, nós dormimos, nós temos picos a cada 1h30, né? Exatamente. Então, quando você está lá se expondo à luz do sol, pisando no chão, em contato com a natureza, o que você está mandando informação para o seu cérebro? Opa, aumenta o cortisol dela, ela está no ar, ela está bem para viver. A vida aqui nesse ser humano, a vida está pulsando, vamos dizer assim. É o momento, fica acordado. E aí ele vai dizer, mas chegar um momento, ele vai dar picos e vai chegar um momento também que ele vai reduzir, vai dizer, vai para a cama, porque chegou o momento em que eu preciso me recolher. E assim é o nosso sistema, é o nosso organismo funcionando. Mas, meu amor, me diga, como é que eu faço em relação aos neurotransmissores? Bom, vamos lá. Você sente tédio? Se o seu tédio é excessivo, é um problema. Agora, se é um tédio natural, um tédio produtivo, isso é fisiológico. É ótimo. O tédio é muito bom. Que seria o ócio? Sim, seria o ócio produtivo. Veja só, hoje nós estamos com uma epidemia praticamente de dopamina. O nosso sistema dopaminérgico, a nossa produção de dopamina está exagerada. Por que está exagerada? É um neurotransmissor que nos faz buscar a felicidade, nos faz buscar a satisfação.
Só que as satisfações atuais são hedônicas, né? É o prazer hedônico, é o prazer momentâneo. Então, o que nós buscamos hoje são migalhas de prazer, na verdade. Hoje você não tem mais prazer, você que assiste esse podcast tem, mas as pessoas não têm mais prazer em ler livros, por exemplo, que é uma atividade mais longa, que requer concentração, paciência, etc. Meditação jamais. Meditação jamais. Então hoje o que as pessoas buscam são prazeres hedônicos, são prazeres rápidos e prazeres fugais. Qual é o grande problema disso? É uma desregulação da sua dopamina. Funciona mais ou menos assim. Você já ouviu falar em efeito platô lá na academia? Que o indivíduo começa a treinar, ele começa a ter um resultado físico legal, começa a emagrecer, começa a criar massa muscular e chega uma hora que não evolui mais. Exato. Então chama-se isso de efeito platô. Essa barreira não é mais furada. Dopamina também é assim. Para o nosso corpo ser funcionante, existe uma quantidade de dopamina adequada. Só que você tem tantos prazeres imediatos que acontece assim, ó. Nesse prazer agora você teve X de dopamina. No próximo prazer você tem 2X de dopamina. No próximo prazer, 3X de dopamina. Você vai exigindo cada vez mais. Você vai sempre furando o platô de dopamina. Qual é o grande problema nisso? É porque vai chegar uma hora que você não se satisfaz com quase nada mais. Por isso que os antidepressivos, alguns deles, agem no centro de produção de dopamina. Alguns agem também no centro de recaptação de serotonina. A gente pode falar com mais detalhe depois. Mas o controle da sua dopamina é essencial para você não cair num tédio, né, num ócio exagerado. Porque você quer tanto prazer, que você não consegue mais atingir esse prazer. E aí para onde as pessoas vão? A ciência diz que elas vão para 3 destinos principais: álcool, drogas e pornografia. Nossa. São os 3 prazeres mais viciantes do planeta. Malefícios, né, do ser humano. Uma informação que a gente precisa dar é o seguinte: você sabia que o Brasil é o país de maior consumo de pornografia no planeta? Nossa Senhora. Então aqui é onde se consome o maior número de pornografias. Não é à toa que nós somos o país da América Latina com o maior número de ansiosos. Então ansiedade, depressão e pornografia tem tudo a ver. Então, o controle da dopamina, nós falamos de um só neurotransmissor. A gente pode falar da serotonina também, que é o neurotransmissor da felicidade. É vulgarmente conhecido como o hormônio da felicidade. Aqui, necessariamente, a gente vai entrar em uma outra seara, que tem a ver com o sono. Mas é irmã gêmea do sono, por assim dizer, que é a alimentação. A serotonina é um neurotransmissor que tem... 80% da sua produção acontece no intestino. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa alimentação. Tem que saber muito bem o que entra no seu corpo. Gente, o Aquiles é preocupado, viu? Se eu sou preocupada, vocês não têm noção do que ele é em relação à alimentação em casa. Pode falar, não, eu tinha que falar isso. É porque a alimentação é a base do desenvolvimento do seu cérebro. Pensa comigo. Você consegue injetar glicose direto na veia, certo? Medicação direto na veia, qualquer coisa direto na veia. A alimentação você pode colocar por tubos, direto no estômago, né? Agora o cérebro não recebe alimento diretamente. Tudo que o cérebro recebe vem primeiro do estômago e do intestino, tem que passar por lá primeiro. Sim. Então se você coloca porcaria no seu estômago, no seu intestino, é porcaria que vai para o cérebro. Então, 80% do hormônio da felicidade é produzido no intestino. Então, se você come empacotados, tudo que está na prateleira do supermercado deveria ser proibido. Tudo que está embalado, você tem que dar prioridade para o que está embaixo da terra. Batatas, arroz, etc. e tal. Carnes também, né? Alimentos naturais. Então, qual é o papel da alimentação na produção de dopamina? É 80%. 80% da dopamina produzida no intestino vai depender da sua alimentação. Então, se você já tem o sono desregulado, a alimentação desregulada, você é um fortíssimo candidato à depressão e ansiedade. É verdade. Total. Então, com relação ao sono, né? A gente está falando de sono e de alimentação ao mesmo tempo. Com relação ao sono, você falou aí do ciclo circadiano, né? Circadiano vem de circadia, em torno de um dia. Então, em torno de um dia, nós temos 5 ciclos de sonos de 1h30. O ideal seria que nós tivéssemos 1h30 de sono, uma leve acordada, dorme de novo. 1h30 de sono, uma leve acordada, dorme de novo. Aquela acordada que às vezes pode acontecer de você ir ao banheiro fazer um xixi é natural.
Se estiver dentro do intervalo do ciclo de sono de 1h30, tá ótimo, tá tudo bem. Você não vai ter insônia por conta disso. A sua insônia secundária tem outros fatores aí que causam. Mas, desculpa. Tudo bem. Mas para você ver, meu amor, vocês perceberem, pelo que aqui eles falou, a ansiedade, nós temos pequenos fatores, não é só um aspecto, minha gente, só, né, entre aspas, emocional. A ansiedade, se a gente for prestar atenção, são pequenos hábitos que a gente vai tendo, que vai contribuindo para que ela se desperte, vamos dizer assim. Na realidade, nós somos naturalmente ansiosos, né? O ser humano é naturalmente ansioso, porque quem não vai ter uma preocupação? Existe, natural, nós somos seres humanos, a gente tem preocupação diária, isso é normal. Agora, quando passa da linha da normalidade, quando ela ultrapassa e passa a ter sintomas, inclusive, tirando o seu sono, arritmia cardíaca, respiração ofegante, queda de pressão ou aumento de pressão. Então, são fatores e, às vezes, você vai bater no hospital acreditando que está sofrendo um infarto. E, na realidade, não é. É assim, quanto os médicos já estão acostumados com isso. Chega o paciente dizendo que está infartando. Aí ele vai lá, faz um exame, não deu nada. O que ele está dizendo? Ele vai dizer, meu amigo, você tem que procurar um terapeuta, vai ter que procurar um psicólogo, fazer uma terapia, procurar um psiquiatra para entrar com ansiolítico. Então, assim, vai passar logo para uma medicação, sendo que você, com pequenos hábitos bons, você consegue modificar isso. E aqui eu falo, vocês sabem que me segue, aqueles que não, mas enfim, eu sou extremamente adepta do exercício físico. Sim. Porque o exercício físico, para quem está estudando, para quem trabalha, para quem, enfim, seja para o que for, você tem alguma atividade na sua vida. Até não, porque é muito você cuidar do seu lar. Quem tem atividade e faz atividade física e faz exercício físico, você, principalmente agora eu vou para os estudantes, você que está estudando, entenda, o exercício físico ele é necessário para a sua vida, pelo menos 20, 30 minutos. Um aeróbico, né? Uma caminhada. Alguma coisa, exercício cardiovascular, exercício de musculação, faça. Por quê? Porque nesse momento você simplesmente está liberando dopamina, você está liberando serotonina, você está liberando agora me fugiu o nome, o GABA, não, mas o outro, ocitocina não, endorfina, a endorfina, tudo você está liberando. Então, você quando pratica atividade física, pratica o exercício físico, você ao mesmo tempo que você libera neurotransmissores, serotonina, dopamina, endorfina, você está oxigenando o seu cérebro. E a partir do momento em que você oxigena o seu cérebro, o que a gente está fazendo? A gente está melhorando a nossa memória. Então, isso, graças a Deus, esse erro não cometi durante a nossa jornada, né, amor, de estudo. Porque o que eu tinha ali na nossa sala, o que era? A esteira. Na realidade, na varanda. Então, era 20 minutos, era 30 minutos, eu corria na esteira e quando a gente vendeu a esteira, aí eu ia correr na rua com Aquiles, então a gente dava um jeito e praticava algum tipo de atividade física, nem que se fosse por 30 minutos, mas fazia. Por que isso? Eu já estou ansiosa. Vamos supor, eu estou estudando para concurso hoje, vamos supor. Você está estudando hoje para concurso, então para o vestibular, você está num desafio muito grande na sua vida, você já está ansioso. Você ainda está sedentário. Você não quer nem fazer uma atividade física, meu amigo, você pode surtar. Você pode simplesmente entrar numa situação que a gente já falou no início, de luta ou fuga, num problema drástico, e aqui eu vou falar com você sobre isso. Entrar no famoso estresse crônico. E agora, com uma pessoa que está literalmente com estresse crônico. Amor, fecha o nosso podcast falando sobre isso, sobre estresse crônico. Vamos lá. O estresse crônico foi alimentado durante uma jornada, né? Foi tomado como estilo de vida, a ansiedade, a pessoa muito ansiosa, preocupada com o futuro, preocupada com os planos, preocupada com uma série de coisas. E isso foi gerando nela mesmo o modo luta ou fuga o tempo inteiro. Sim. Só que o modo luta ou fuga por muito tempo, ele vai virar estresse. E o estresse por muito tempo,
O estresse por muito tempo vai virar uma patologia, vai virar uma doença, não tem jeito. Veja só, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é necessário para o corpo, inclusive para acordar. O maior pico de cortisol, você já deve ter feito um exame recomendado pelo seu médico para medir o cortisol, ele pede para você fazer o exame de manhã. Exato. Não é à toa, é porque por volta das 7 da manhã, mais ou menos, é o pico de cortisol ideal para o corpo. Por que ideal para o corpo? Porque por ser o hormônio do estresse, nós precisamos, assim que acordamos, de um pequeno estresse orgânico para o organismo funcionar, para você acordar, para você falar, para você buscar alimentos, para você fazer higiene. Você precisa desse estresse fisiológico. E é nesse momento, por volta de 7, 8 horas da manhã, que o seu corpo recebe a maior carga de estresse. Agora, a partir daí, o excesso de estresse, o excesso de cortisol, vai gerar um estresse crônico. E o estresse não tratado, ele vai ter consequências, inclusive fisiológicas, na própria estrutura do cérebro. Já existem estudos em que eles examinaram exames de imagens de pessoas mais e menos estressadas. Já existiam estruturas comprometidas na memória de pessoas estressadas. Então, você que está sob estresse, tem que procurar um médico, tem que procurar tratamento, terapia. Ajuda muito também. A terapia não é um substituto, é claro, do tratamento médico. É um acompanhamento conjunto, né? Então, o cortisol da manhã cedo é fisiológico, nós temos que ter, porque ele obedece o ciclo circadiano, que nós já falamos aqui. Inclusive, há um estudo muito interessante a respeito disso, que eles descobriram um novo gene no nosso cérebro, que eles chamam de genes clock de hora mesmo. Esse gene, ele fica basicamente instalado próximo ao nosso hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura responsável pela percepção de luz. Ele é conhecido como o termostato do nosso cérebro. Ele é que percebe a luz, ele percebe a temperatura. Então, os genes clock, quando eles são despertados, eles fazem com que o seu organismo libere mais cortisol, porque ele está mandando a mensagem que o dia já chegou. Ele percebeu a luz do sol, ele entende, a luz do sol chegou, então é dia, só tem sol de dia. E aí ele começa a fazer o organismo liberar mais cortisol. Por isso que você não deve ver telas à noite. Sim. Porque a luz das telas imita a luz do sol. Os genes clock interpretam aquilo como sol. Então, por volta de 11 da noite, você está olhando o seu celular às 11 da noite, você está mandando mensagem para o seu hipotálamo que é dia. Ele vai ficar confuso. Ele vai fazer liberar mais. Por isso que não dorme, né? Por isso que não dorme. Ele vai fazer liberar mais cortisol no seu organismo. O cortisol vai fazer você ficar estressado fisiologicamente, porque ele está entendendo que é dia, e você não vai dormir. Sim. Por isso que as telas são tão prejudiciais. Para dormir tem que ser escuro. Tudo escuro, sem luz. À noite, se você precisar ver telas, por algum motivo, trabalhar ou ter que responder algo, a recomendação é que você veja tela amarela. Cor de fogo. E é simples concluir. É o seguinte, lá no Paleolítico, como nós já falamos, lá não tinha energia elétrica, não tinha luz branca. A luz que havia era a luz do fogo. Que cor é a luz do fogo? Amarela. Então, o cérebro, quando vê a luz do fogo de cor amarela, ele entende que é noite. Ele não pensa que é dia. Eu vou fazer só um parêntese, amor, só para contribuir aqui com essa informação que eu achei incrível. Gente, as arquitetas, quando vão fazer projetos em apartamentos, você vai ver um apartamento decorado. Por que a luz amarela, né? O que ela vai colocar no quarto? No quarto, perdão. Ela vai colocar no seu quarto uma luz amarela. Ela vai dizer, olha, vamos colocar uma luz amarela aqui no quarto e uma luz branca no escritório. Exatamente. Nós estamos aqui no estúdio de podcast em que temos só luzes brancas. Por que não luzes amarelas? Porque a luz amarela, ela tem retrata a luz do fogo. Retrata a luz do fogo, exatamente. Então, como ela retrata a luz do fogo, agora se ela retrata a luz do fogo, ela retrata também o quê? Acolhimento. Então, no momento em que eu pego a luz amarela, eu estou mandando a informação para o meu cérebro. Opa, eu tenho que me recolher. Eu vou me recolher, eu vou ser acolhido agora nesse momento no meu habitat e eu vou dormir. Por isso a luz amarela é tão importante. Por isso que você tem que, quando nós fazemos a higiene do sono em casa, nós desligamos todas as luzes brancas e colocamos, e aqueles é muito preocupado com isso, e só deixamos as luzes amarelas ligadas. Professora, mas eu não tenho, Rosane, eu não tenho luz amarela. Pega um abajuzinho e coloca a luz amarela, né? Vai colocando abajus na sua casa. Se você não tem os esportes amarelos.
E se você tem um abajur com luz branca, pega tinta guache, tinta base de água lá da sua filha, da escola, e pinta com um pincelzinho a lâmpada de amarelo. Não dá para ter desculpa, dá para fazer. Exato. Veja só, hoje nesse podcast riquíssimo, né, nessa nossa conversa aqui, a gente falou sobre ansiedade, como combater, técnicas de neurociência para combater a ansiedade, ciclo circadiano, formação de memórias, alimentação, atividade física, aterramento para melhorar a produção de neurotransmissores. Então, esse podcast é riquíssimo aqui para você. Esse vídeo foi maravilhoso, gostei muito. Tenho certeza que você vai gostar também. Então, encaminha para mais gente, para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda com o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que tem alguém que está extremamente ansioso, inclusive esse alguém pode ser você. E com ferramentas simples, você consegue diminuir essa ansiedade e ter mais qualidade de vida. Porque essa é a nossa meta, né? Aqui eu li, está no livro Outslive, que diz assim, a meta não é mais dar tempo à vida, mas sim trazer mais vida ao tempo que nós estamos vivendo. E com isso é qualidade de vida. É você se alimentar bem, é você dormir bem, é você praticar atividade física, é você praticar um mindfulness junto com uma oração, seja a fé que você exerce, é você se expor à natureza. Minha gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Ele nos deu tudo de forma natural, de forma orgânica. Nós é que não temos essa percepção. E a partir do momento que você tem essa percepção, você entende que está tudo nas suas mãos, as ferramentas aqui gratuitas, você passa a utilizar, você vai ver como a sua vida pode ser transformada. Isso mesmo. Gente, a gente encerra por aqui esse podcast. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam no próximo episódio do Pode Sentir. Obrigada. Um beijo.